Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, mais uma vez agradecemos a este Pai misericordioso, a este Pai infinitamente bondoso, a este Pai extremamente justo e que nos concede mais uma vez a oportunidade no corpo físico, a oportunidade de mais uma existência terrena para o nosso aprendizado. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que nos deixou estes belíssimos ensinamentos, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou em suas biografias de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, todos vocês, companheiros e companheiras de jornada. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 21, que tem como título Pacificação. E aqui Emmanuel nos traz belíssimos ensinamentos acerca da nossa atitude, ou como deveria ser a nossa atitude para realmente contribuirmos com a pacificação ou com a paz do mundo. Mas antes de começarmos aqui neste capítulo 21 do livro da Esperança, faremos mais uma vez uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem de hoje é a de número 42. E na mensagem de número 42, Carlos Torres Pastorino nos traz esclarecimentos acerca do ajudar, onde ele nos fala, conforme nós temos fartamente na doutrina espírita, sobre aquela necessidade que temos de constantemente trabalharmos no bem, auxiliando a nós e a outros companheiros de jornada. Então, Pastorino começa nos dizendo o seguinte: ajude mesmo conversando. Então aqui ele nos fala que se nós não tivermos um outro meio de auxiliarmos mais efetivamente, diretamente, mas que possamos auxiliar pelo menos com uma boa conversa. Então ele nos diz que uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Então aqui ele nos chama a atenção que nestas situações em que muitas pessoas se encontram, naquelas situações de abatimento, de desespero, de descrença pela vida, de falta de esperança, uma boa palavra, um sorriso, um incentivo, um pensamento construtor são em muitas situações, muitas das vezes, é exatamente aquele impulso magnético que aquele companheiro, que aquela companheira de jornada esteja necessitando naquele momento para começar a se reerguer para a vida e perante a vida.
E aí ele nos diz na sequência, se não puder agir, fale. Então, se não pudermos agir, que possamos pelo menos falar. Agora, se não puder falar, dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo da situação, se não pudermos agir e não pudermos também falar, mas pelo menos pensemos firmemente, façamos uma prece firme, igual ele fala aqui, e pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Então aqui ele nos fala que pelo pensamento, se não pudermos agir e nem falar, pelo pensamento, nós também poderemos ajudar e muito aquelas criaturas, aqueles nossos irmãos, aquelas nossas irmãs de jornada que estiverem necessitando. E aí ele encerra dizendo, mas ajude sempre. Então aqui ele encerra este capítulo 42, nos chamando a atenção que é possível e nós precisamos nos comportar assim, precisamos nos esforçarmos constantemente para aprendermos este tipo de comportamento em auxiliarmos sempre. E aí fechamos este parêntese com o Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 21 do Livro da Esperança, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco, para juntos refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Então aqui Emmanuel traz para estas reflexões uma anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, quando Jesus nos disse sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então aqui Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de construirmos constantemente no nosso interior aquela paz que almejamos ou que falamos, pelo menos da boca para fora, que almejamos para o mundo exterior. E aí Emmanuel também buscou como referência para estas reflexões neste capítulo 21, palavras que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, anotação de Kardec, lá no capítulo 9, o item 5, onde os espíritos amigos, através de Kardec, nos falam o seguinte: mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os bens do céu? Então aqui os espíritos amigos fazem este questionamento para todos nós. O que Jesus queria dizer quando ele nos orientou desta forma e nos disse que os brandos possuirão a terra, pede para nós renunciarmos aos bens deste mundo, nos ofertando os bens do céu? E aí na sequência eles dizem ainda, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que enquanto nós estamos aguardando estes bens do céu, nós necessitamos dos bens aqui da terra, porque estamos no mundo material, vivenciando uma experiência material, uma experiência humana. Então, enquanto nós aguardamos os bens do céu, nós precisamos destes bens aqui da terra. E aí eles dizem, apenas o que ele lhe recomenda, ou seja, o que Jesus nos recomenda, é que não liguemos a estes últimos, ou seja, aos bens da terra, mais importância que os bens dos céus. Então aqui eles nos chamam a atenção desta forma, que Jesus, quando disse a nós para renunciarmos aos bens aqui da terra,
era não nos apegarmos, mas não naquele sentido, conforme muitos entendem que Jesus teria dito, para que nós ficássemos à toa, sendo um peso para a sociedade. Não, de forma alguma, mas não nos apegarmos em excesso às coisas aqui deste mundo. Então aqui o nosso companheiro Eudes está passando e dizendo o seguinte: boa tarde a todos, passando só para deixar um abraço a todos. Estou na maternidade em Goiânia, vim conhecer minha nova netinha que chegou hoje. Parabéns, companheiro, parabéns a Érica, a sua filha, parabéns ao Robinho, o seu genro, por estarem aí cuidando também dessa nova criatura que vem ao mundo para mais uma experiência. Como dissemos na última sexta-feira, sem sombra de dúvida que este espírito que volta mais uma vez à Terra em uma roupagem feminina de uma criancinha, uma menininha, com certeza encontrará, junto com a outra irmãzinha que já está aqui, junto com o pai, com a mãe, com os avós, com o tio, ela encontrará todo o amparo, a proteção e assistência de que necessita, principalmente neste início de trajetória, para mais esta experiência no corpo humano. Seja bem-vinda para mais esta experiência. Parabéns, meu irmão, parabéns, companheiro de jornada, por mais esta experiência que você está vivenciando. Aproveite bastante. Um abraço fraternal e muito obrigado pela notícia. Então, voltando aos nossos estudos, aqui no capítulo 21, Emmanuel, depois destas anotações no início deste capítulo, ele começa nos dizendo o seguinte, chamando a atenção e nos ensinando de que forma nós precisamos aprender nos comportar em relação às outras pessoas, quando principalmente elas adotam atitudes equivocadas que às vezes nos prejudicam, assim como nós também, em muitas situações, prejudicamos aos outros companheiros de jornada. Então aqui Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: escutaste. Aqui ele faz uma série de considerações para no final, no último parágrafo, deixar o ensinamento maior sobre esta pacificação, ou sobre esta paz que nós almejamos, esta paz que nós desejamos, esta paz que nós precisamos também contribuir para que ela realmente seja implantada. Então ele começa dizendo: escutastes interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Qual deve ser o nosso comportamento quando escutarmos alguma interrogação condenatória, algum apontamento negativo em relação a um companheiro de jornada, a um amigo ausente, ou seja, que não está ali naquele ambiente, mas está sendo apontado, está sendo condenado por alguém. E aí ele diz na sequência: informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós ouvirmos tal apontamento em relação a um companheiro, a um amigo ausente naquele ambiente, nós precisamos agir desta forma, informar aquele ou aqueles que estão acusando aquele irmão em alguma situação, apontando algum defeito, condenando-o de alguma forma. Nós precisamos agir com discrição e bondade, apontando alguma parte boa daquele companheiro, daquela companheira de jornada, sem levar aquilo para o prato da intriga, sem começar ou levar adiante a intriga para que ela se torne uma intriga maior. E ainda ele diz na sequência: surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. Então aqui ele nos chama a atenção em relação ao nosso comportamento. Qual deve ser
o nosso comportamento quando nós surpreendermos ali em um determinado ambiente, no nosso local de trabalho, na via pública, ou mesmo, principalmente, no nosso agrupamento familiar, pequeninos deveres que não foram cumpridos por quem deveria cumprir e que não nos compete cumprir aquele dever. Qual deve ser o nosso comportamento, ou qual deveria ser o nosso comportamento? Aí ele diz, na sequência, da seguinte maneira: sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que temos distrações lamentáveis. Então aqui ele nos chama a atenção que antes de apontar o dedo para aquele que não cumpriu o seu dever, que possamos auxiliar e que nós mesmos possamos cumprir aquele dever sem levar nenhum tipo de reprimenda, nenhum impulso de reprimenda àquele companheiro ou companheira de jornada, lembrando que todos nós ainda possuímos distrações lamentáveis no cumprimento dos nossos deveres. E aí, na sequência, ele traz mais um apontamento nos dizendo o seguinte: anotaste a falta do companheiro. Então, qual deve ser o nosso comportamento quando anotarmos a falta de um companheiro? Aí ele diz: esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Então aqui ele nos diz que assim deveria ser o nosso comportamento quando anotarmos alguma falta de um companheiro de jornada, que sem nenhuma preocupação de censura, sem apontar-lhe o dedo, sem levar nenhum tipo de condenação, que possamos diligenciar em substituir aquele companheiro e realizar o serviço que lhe competia, sem fazer nenhum alarde de superioridade. E ainda ele diz na sequência que analisaste o erro do vizinho. Qual deve ser o nosso comportamento, ou qual deveria ser o nosso comportamento quando nós analisarmos, quando nós observarmos o erro do nosso vizinho? Aí ele diz: foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Então aqui ele nos fala que assim nós deveríamos nos comportar ao observar o erro de um vizinho, não ficar apontando, não levar aos outros aquele erro, não evidenciar ainda mais aquele erro, mas nos colocarmos à disposição e dispostos sempre a auxiliar aquele companheiro sem nenhuma exibição de nossas virtudes, virtudes que nós ainda não as possuímos assim em abundância. E aí ele traz mais um outro apontamento: recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Aqui ele fala já diretamente a nós. Quando nós recebermos alguma queixa amarga de algum companheiro, de alguma companheira de jornada, que nos ferem injustamente, qual deve ser, ou qual deveria ser o nosso comportamento? E aí ele diz da seguinte maneira: sabes ouvi-las, ou seja, ouvir aquelas queixas que te feriram, com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que saibamos ouvir com paciência, abstendo de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, e trabalhando sinceramente por desfazer aquelas queixas amargas. E ainda ele traz um outro apontamento para aumentar ainda mais os esclarecimentos para todos nós. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida.
Então, se você recebeu alguma notícia de calúnia contra você, em que você com certeza não achou bom, ficou chateado, igual ele fala aqui, incendiando-te a vida, qual deve ser ou qual deveria ser o nosso comportamento perante aquela calúnia e principalmente o caluniador ou os caluniadores? Então ele nos diz na sequência, na forma de esclarecimentos belíssimos que Emmanuel nos traz aqui, através de Chico Xavier, da seguinte maneira, que quando isso acontecer conosco, nós precisamos tolerar serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Então, aquela conceituação infeliz que os nossos detratores ou que os detratores teceram contra nós na forma de calúnia, nós precisamos desfazer aquelas teias de calúnia que foram tecidas contra nós por meio de boas obras, demonstrando na prática que nós não nos encontramos daquela forma em que eles falaram em relação a nós, na condição de caluniadores. Então é por isso que ele nos fala para nós tolerarmos serenamente todos os golpes sem animosidade ou revide, respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras. Então a nossa resposta em relação aos caluniadores exatamente com as boas obras. Porque quando se diz em calúnia, é porque não é verdade, são mentiras, porque se forem verdades, aí neste caso, aquilo que eles estão falando, intrigas que estão tecendo contra nós, aí na verdade não seriam calúnias. Aí nós teríamos que receber também com serenidade e internalizar aquelas informações como ensinamentos para nós em relação ao nosso comportamento e seguirmos adiante lutando constantemente, trabalhando no bem para nos transformarmos em pessoas melhores. E por último, ainda encontramos a seguinte anotação, mais um apontamento. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. Qual deve ser o nosso comportamento quando descobrirmos estes companheiros do nosso lado, companheiros que são motivos de perturbação e de obsessão? E ele nos diz que nós precisamos, de certo, não lhes aplaudir a inconsciência, mas não lhes agravar o desequilíbrio através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Então aqui ele nos fala que nós precisamos, ao invés de aplaudir aquele comportamento daqueles nossos companheiros, nós precisamos ajudá-los, em especial, se não tiver um outro meio, por meio da prece, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Então, tudo isto que Chico Xavier anotou em relação à pacificação, para concluir neste último parágrafo com belíssimos ensinamentos, quando ele nos diz da seguinte maneira: se assim procedes, seja, em todas estas citações que foram apontadas aqui na forma de ensinamentos para todos nós, se assim nós procedemos, classificas-te em verdade entre os pacificadores. Então, se nós começarmos a adotar este tipo de comportamento, quando alguém trouxer alguma condenação indevida, algum companheiro de jornada ausente,
nós, ao invés de auxiliarmos em espalhar aquelas condenações, nós apontarmos aquela parte boa daquele companheiro ausente, se ao invés de nós, conforme ele nos diz aqui, quando alguém não cumprir o dever, nós auxiliarmos, mesmo que não seja um dever nosso, nós auxiliarmos no cumprimento do dever, anotar alguma falta de algum companheiro, mas também não censurar aquele companheiro, mas auxiliar para que ele saia daquela condição. Quando nós observarmos um erro do nosso vizinho, nós também não o censurarmos, mas auxiliarmos para que ele possa sair daquela condição de equívoco. Quando recebermos alguma queixa amarga, nós ouvirmos aquilo com paciência, aprendendo as lições, assim como as calúnias, quando nós recebermos algum tipo de calúnia, nós agirmos com serenidade, e assim ele vai dizendo, e aí ele traz esses ensinamentos. Então, se nós nos passarmos a proceder assim, nós seremos classificados naquela condição de pacificadores, abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de ti. Então aqui ele encerra dizendo que isoladamente nenhuma criatura humana conseguirá garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de você mesmo ou de você mesma, porque a paz do mundo exterior começa exatamente com a paz do nosso mundo interior. A paz do mundo começa em cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, por mais uma vez nos encontrarmos aqui reunidos nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos mais uma vez estes belíssimos ensinamentos e que possamos nos esforçarmos realmente conforme Jesus nos pede, nos orienta, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então que possamos fazer estes esforços para nos tornarmos pacificadores, pacificando em primeiro lugar o nosso mundo interior. Paz aos nossos corações, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a todos vocês.